Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Fala pessoal, vamos para mais um bloco aqui de legislação direto ao ponto para o CBM-MG 2024, o seu próximo cargo público, beleza? Sou o professor Igor Muniz e nós daremos continuidade com uma excelente notícia que eu acabei de receber agora há pouco, em que nós teremos mais um bloco para estarmos juntos, então a gente vai conseguir ver ainda mais coisas, beleza? Então, sem mais enrolação, reta final CBM-MG, aqui ó, rede social do Prof. Igor Muniz, bem como a rede social aqui do nosso Missão MG, agora não tem mais o MG, só o Missão 193, foi concentrado tudo ali num só, beleza? E também nós temos aqui ó, o YouTube lá do Prof, que se Deus quiser, em breve nós teremos também lá um reta final em questões inéditas, diferentes das do livro, exatamente para que vocês possam aproveitar. Então vamos lá no Prof. Igor Muniz, beleza? Já tem muita aula lá sobre direitos fundamentais que ajuda muito também no concurso de vocês. Vamos nessa? Sem mais enrolação, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Certo? Então, você que já traçou todas as estratégias aí, não esqueça de trazer para a sua estratégia aquele que vai dar sustentação aos seus pés nessa caminhada. Beleza? Sem mais enrolação, princípio da intranscendência da pena, foi onde nós paramos no último bloco, damos continuidade aqui agora. Princípio da intranscendência da pena. Ó, se eu falar, aqui tá... Esse S não tem aqui, ó. É intranscendência da pena. Quando eu falo transcendência, transcender é passar de um indivíduo para o outro, ou seja, transcendeu dele e passou ali para uma outra pessoa. Quando eu falo intranscendência, é que não passa. Barra, esbarra ali e para ali, beleza? Então, Igor, o que seria essa intranscendência da pena? Ó, o 45 vai falar assim: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, podendo a obrigação de reparar o dano, e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Igor, traduz para mim, por gentileza. Ó, quando a gente fala em pena, a pena, ela não passará da pessoa do condenado. A pena, ele teve uma punição, aí aquela pena é dele, beleza? O que pode passar? São os efeitos extrapenais da condenação dele. Então, quando eu falo efeitos extrapenais, eu estou falando da obrigação de reparar o dano, a ação dele, se gerou um dano, ele tem que reparar aquele dano, essa reparação pode se estender aos seus sucessores, pode passar, sair dele para os seus sucessores. Bem como o perdimento de bens. Ora, se ele obteve aquele bem através do seu ato ilícito, ele pode perder aqueles bens. E o perdimento também transcenderá para os seus descendentes. Porém, essa transcendência não é ilimitada. É só até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, se ele transferiu X valor, ora, só poderá ser reparado o dano até aquele X valor. Só poderá ser decretado o perdimento do bens até aquele X valor. Beleza? Show de bola? Aí tem uma perguntinha. A pena de multa poderá ser estendida aos sucessores? Isso daqui é o que mais é cobrado em provas. Por quê? O cara fala, multa é dinheiro. Dinheiro, ele levou uma multa de 100 mil. Vamos colocar aqui, ó. A minha multa é de 100 mil. 100 mil reais. Aí o cara foi lá e, morreu. E deixou de herança 80 mil reais. A herança era 80 mil reais.
Aí você vai falar assim, aí a questão vai te tentar induzir ao erro, ela vai te dizer, essa pena de multa, embora seja 100, só poderá ser cobrado 80 dos sucessores, porque foi o limite da herança deixada. Só que olha o X da questão, presta atenção comigo como as bancas são covardes. Lê isso aqui para mim. A pena de multa. A multa também é uma pena, é um efeito penal direto da ação da pessoa. A multa não transcende. Beleza? Então aqui nesse caso, deixou 80 mil. Vai pagar quanto da multa de 100? Nada. A multa de 100 morreu junto com o decurso. Beleza? E aí sobra os 80. Beleza? Penas permitidas. E a gente vai já ver as penas não permitidas. Penas permitidas, pessoal, privação ou restrição de liberdade. Então a pessoa pode ir lá entrar em reclusão ou detenção. Ter ali a sua liberdade cerceada. Beleza? Pena permitida. Perda de bens. A gente acabou de ver a situação ali, perda de bens. A pessoa, ela teve ali, auferiu uma certa vantagem e ela vai ter que devolver aquilo lá, beleza? Multa, a gente acabou de ver também que é permitido. Prestação social alternativa, certo? Aqui a gente tem as PRDs, as penas restritivas de direito. Suspensão ou interdição de direitos. Aqui, por exemplo, quando a gente fala em suspensão dos direitos políticos, a perda de um cargo público ou algo do tipo ali, beleza? Você teve a suspensão ou interdição, foi cerceado aquele seu direito de exercer aquele cargo público. Há penas proibidas, agora são as penas vedadas. Proibidas, pessoal, também pode vir com o nome de defesas. O que seriam penas defesas? Penas proibidas. Morte. Então, a pena de morte é proibida? Sim. Em qualquer caso, a gente já falou aqui que não. Salvo em caso de guerra declarada. Em caso de guerra declarada, poderá ter a pena de morte, inclusive trago aqui um conhecimento, um fato curioso, será por fuzilamento, beleza? Se um dia o Brasil se enfiar em alguma guerra e aí for instituído a pena de morte é por fuzilamento. Show de bola? Caráter perpétuo, as penas de caráter perpétuo, elas são vedadas. De trabalhos forçados, banimento e cruéis. Aí você vai falar assim, Igor, trabalhos forçados, os presos não trabalham? Sim, mas eles não são forçados a trabalhar. É dado a eles a oportunidade de remir, ou seja, de descontar alguns dias de sua pena conforme alguns dias de trabalho oferecidos. Então, eles são voluntários ali porque eles têm também interesse nessa redução da sua pena, beleza? Banimento não pode, e é quando a gente for ver, agora a gente vai conseguir ver essa parte, eu ainda vou preparar para vocês o material, quando a gente for ver, por exemplo, direitos da nacionalidade, vocês vão ver que o nacional, o brasileiro nato, jamais poderá ser extraditado ou mandado para outro lugar sob pena de banimento, e é uma pena proibida, bem como as penas cruéis, beleza? Igor, e a tortura? E aí você deve ter visto, tortura, você deve ter visto, se não viu ainda vai ver, lá com seu professor de Direitos Humanos, exatamente o que a gente chama de o caso da bomba, né? A gente tem ali o caso da bomba, exatamente para tentar forçar a pessoa a dizer que a tortura é válida, porque a tortura, bem como a escravidão, a gente tem ali a tortura, bem como a escravidão, a gente vai ter ali dois elementos que eles quase absolutos, né? Tratados pelos direitos humanos como absoluto, e a tortura é um deles. Então, quando você fala que a tortura, ela tem ali o seu caráter mais intransigente, no caso, não tem essa flexibilidade, essa relatividade, ela é tratada às vezes como forma absoluta, um dos direitos fundamentais adquiridos ali com caráter absoluto. Aí você vai ter lá o caso da bomba. Tem uma bomba que está para explodir
e só a pessoa que sabe onde está vai matar milhares de pessoas. Nesse caso, é válida a tortura para que a pessoa diga onde está a bomba relógio ali para salvar milhares de vidas? E a gente vê que nem nesse caso aí a tortura ela é inflexível, beleza? Não há o que se dizer da legalização ou da possibilidade de tortura. É um caso bem complexo, mas o professor de Direitos Humanos vai trabalhar melhor lá com vocês, beleza? Princípio da intranscendência da pena aqui de novo, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante a amamentação. Tem gente, às vezes, pessoal, que fala assim, eu acho errado por isso, por conta disso, não tem que dar privilégio. Calma, pessoal. Antes da gente olhar com esse olhar, ter essa visão ali mais dura, mais inflexível, mais intransigente, a gente tem que pensar em uma situação. Você não está dando um benefício para a mulher ou por qualquer outra coisa, mas você tem que pensar que tem uma criança que nada tem a ver com aquela situação. Por isso que também é um reflexo do que a gente chama de intranscendência da pena. Porque não pode aquela criança ser privada do direito fundamental da amamentação, ali algo tão precioso no crescimento e no desenvolvimento do ser humano, simplesmente porque a sua genitora, ela teve ali uma conduta que levou ela a estar em um estabelecimento prisional, beleza? Então, muito cuidado, né, na hora de, às vezes, ser bem taxativo, a gente precisa avaliar e, mais do que nunca, não leve suas impressões para o dia da prova, beleza? A gente não está falando aqui do que você acha ou do que eu acho, a gente está falando do que é a lei e é isso que basta na hora da prova, beleza? Perdão, extradição e expulsão. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo... Aí, nenhum brasileiro, salvo quem? Salvo o naturalizado. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Deixa eu ver se eu coloquei o esquema para vocês. Coloquei. Eu pensei que não tinha colocado, já coloquei, Nós temos, pessoal, dois tipos de brasileiro. O brasileiro nato, que nunca, lembra que a gente acabou de falar ainda agora? Nunca será extraditado. Igor, o que é extraditado? Extraditado é quando a pessoa... Aqui, a gente tem duas extradições. A ativa e a passiva. Quando o indivíduo ele comete um determinado delito, um ato infracional ali, uma infração penal, num determinado país e vai para outro país, o país onde ele cometeu o crime vai julgar e se condená-lo, pode falar assim, ei, país B, país A condenou ele, e o país B, manda ele para cá para mim, por favor, para que ele cumpra a pena que eu dei para ele aqui. Aí o país B vai dizer assim, opa, eu te mando. Esse eu te mando é uma extradição. Quando o Brasil, por exemplo, ele pede a extradição de alguém que está em outro país, a gente chama de extradição ativa. Ele está pedindo a extradição. Quando o Brasil ele recebe o pedido de extradição, por exemplo, esse aqui é um caso que eu marcaria um asterisco para a sua prova, por quê? Tivemos o caso Robinho, o caso dos amigos dele lá, o caso Daniel Alves. Então, são situações que, embora não caiam ipsiliteris, o caso dos jogadores famosos, mas chama a atenção para um assunto que pode ser cobrado, a extradição. O Robinho poderia ser extraditado? Não, por quê? Porque ele é brasileiro nato, ele nasceu no Brasil. E aí, se a outra nação pedisse a extradição dele, seria aqui passivo, porque o Brasil teria que entregá-lo. E aí o outro brasileiro é o brasileiro naturalizado, que é exatamente o estrangeiro, que ele já reside há mais de 10 anos aqui no país e faz ali o requerimento perante a autoridade competente. Ou os advindos dos países que falam língua estrangeira que têm residência há mais de um ano aqui no Brasil, ou no caso também dos brasileiros equiparados ali, que são os nossos portugueses, beleza? Que não chegam a ser brasileiros naturalizados, mas são equiparados aos brasileiros. Então aqui é o estrangeiro que virou. Aí eu tenho que te perguntar, em regra,
ele não será extraditado. Em regra, o brasileiro naturalizado também não será, salvo exceção número 1, crime comum. Ó, ele cometeu, deixa eu pegar aqui o marca-texto, ele cometeu um crime comum. E esse crime comum foi praticado antes da sua naturalização. E 2, a exceção número 2, comprovado envolvimento com tráfico ilícito. Então, se esse brasileiro naturalizado, ele cometeu um crime antes da sua naturalização, ou mesmo depois da naturalização, foi pego em envolvimento com tráfico ilícito, ele poderá ser extraditado. Beleza? Vamos pegar aqui nossa canetinha. Exatamente o que fala aqui o 51. E também nós temos o estrangeiro. Eu pergunto para vocês, o estrangeiro pode ser extraditado? Aí você vai dizer assim, ó, em regra, agora aqui inverte. Em regra, poderá. Em regra, poderá. O estrangeiro, em regra, poderá. Em 2 casos, ele não poderá. Ele não vai poder, se for crime político, ou seja, ele cometeu um crime político e a nação está pedindo para que mandem ele, ou se foi crime de opinião. Então, crime político e crime de opinião, o estrangeiro também não poderá ser extraditado. Ali o caso mais famoso do Cesare Battisti, né? Depois, quem tiver interesse, vai lá dar uma olhada e entende um pouco melhor isso aqui. Beleza? Extradição e expulsão. Aí você fala assim, extradição e expulsão, amigo, cadê a expulsão? Quando a gente fala de expulsão, é exatamente o banimento. E a gente acabou de ver que o banimento é uma das penas não permitidas pelo nosso ordenamento jurídico. Beleza? Devido processo legal e contraditório e ampla defesa. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem esse carinha aqui. O devido processo legal. É a segurança jurídica que nós temos de que nós teremos um processo justo que nos julgará, que nos condenará, se assim for, mas através de um processo justo. É o devido processo legal que a gente chama. Legal porque é um processo que tem que ter previsão na lei, conforme o princípio da legalidade que a gente já viu, porque não há pena sem lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Beleza? 55. Aos litigantes em processo judicial, e preste atenção, ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Certo? Então, tanto no processo judicial quanto no administrativo, deve ser observado o contraditório e a ampla defesa. A súmula vinculante número 5 vai nos dizer a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, então aqui a gente tem o nosso PAD, não ofende a Constituição. Então veja, então quer dizer que no PAD o administrado não tem o direito de defesa técnica, a defesa técnica por um advogado? Tem direito. Se ele quiser, ele pode ser ali auxiliado por uma defesa técnica ou advogado. Mas se ele não quiser, isso não causa nulidade no processo. Diferente do processo penal, que se ele não tiver, por exemplo, ali a presença de uma defesa técnica, o processo não vai para frente, porque a gente tem uma ausência ali fundamental de um elemento essencial para o processo penal. Aqui, no caso, não é essencial para o processo administrativo, embora possa ocorrer. É por isso que a súmula vinculante número 5 fala que a falta dessa defesa não ofende a Constituição. Beleza? A súmula vinculante número 21 é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamentos prévios de dinheiro, de bens, para admissibilidade de recurso administrativo. Veja, se na esfera administrativa o administrado ele necessita depositar valores ou bens para poder ter acesso à esfera recursal, ele poderia ter o seu direito ali limitado, ele poderia ter o seu devido processo legal ameaçado, ele poderia ter um cerceamento, uma limitação do seu contraditório.
Igor, tu tá falando aí o que é contraditório, o que é ampla defesa? Contraditório, contradizer, é exatamente dizer o oposto daquilo que estão me acusando. É o meu direito de defesa técnica, é o meu direito de participar do processo. E quando eu falo em contraditório, direito de defesa, direito de participar do processo, direito de me valer de uma defesa técnica, automaticamente desmembra a ampla defesa. Eu preciso de meios em que eu consiga realizar essa contradição. Beleza? Proibição de provas ilícitas. Quando nós lemos o 56, aí ele fala assim, ó, são inadmissíveis, ou seja, não entrarão no processo provas obtidas por meios ilícitos. Certo? Quando a gente vai ministrar aula nas carreiras militares, policiais militares, bem como também quando eu era policial militar e lecionava lá dentro da corporação a parte de direito constitucional no centro de formação, a gente tentava passar que um dos maiores problemas, a gente reclama muito da justiça às vezes. A gente prende e a justiça solta o cara antes mesmo da guarnição sair de lá. Porém, o que muitas vezes essa guarnição não percebe é que se de alguma forma ela macular aquela prova, bem como o processo que desencadeou aquela prisão, essas provas, elas não poderão ser aceitas no processo. Por isso que muitos processos não vão para frente porque sofrem de vícios aqui na sua formação, beleza? Então são inadmissíveis. Só que aí a gente tem a teoria dos frutos da árvore envenenada. O que seria essa teoria dos frutos da árvore envenenada? Igor, pensa comigo, se uma árvore ela está envenenada, você comeria o fruto dela? Se essa árvore tem veneno, você comeria o fruto dela? A teoria dos frutos da árvore envenenada significa que tudo que vem daquela base principal, que tem uma mácula, que tem uma mancha, está purgada. Tudo que vem dela também está errado, também está contaminado. Então, não somente as provas obtidas por meios ilícitos, mas todas que dela derivarem também serão inadmissíveis no processo. Só que a gente tem, por exemplo, ainda não são as exceções, nós temos a gravação clandestina, por exemplo, e a gente já viu. O que é gravação clandestina? Ela é admitida no processo. Ela é admitida no processo. O que é a gravação clandestina? Um dos interlocutores grava a conversa, mesmo que sem o consentimento ou sem a ciência do outro interlocutor. Ele está gravando aquilo que ele está fazendo ali, o ambiente, beleza? Essa prova vai ser admitida no processo. Mas toma cuidado, porque eu já falei no bloco passado, se for um policial militar, o status de policial militar, ele por si só já é intimidador. Então, a depender da relação em que se mantém ali entre os locutores, poderá ali essa gravação clandestina ser considerada inadmissível também. Então o policial militar ele precisa avisar. Beleza? Acesso ao celular do preso. Opa! A gente viu os sigilos dos dados telefônicos. Se a polícia militar vai lá e acessa o celular do preso, né, vai lá e faz ele desbloquear, põe um reconhecimento facial, põe o dedo do cara lá e vai vasculhar, ele acabou de quebrar sigilos de dados telefônicos, sigilos ali de dados daquela pessoa, beleza? Sem uma autorização judicial. E a gente já viu que ali é reserva de jurisdição, ou seja, compete à autoridade judicial fazer aquela quebra. Por isso que muitas vezes os processos não vão para frente. Espelhamento do aplicativo do WhatsApp. Ah, eu não peguei o celular do cara, mas mandei ele espelhar lá no WhatsApp web. Aí para eu ficar só olhando e monitorando as conversas dele, ou nem avisei ele. Nem avisei ele, simplesmente fui lá e espelhei. Também vai ser ilícita. Interceptação telefônica ativa. Igor, o que seria uma interceptação telefônica ativa? Quando eu falo em interceptação telefônica, eu estou falando de uma pessoa, aliás, de uma conversa, e que essa conversa ela foi lá e ela foi simplesmente, teve uma intervenção nela em que há a captura daquilo que está sendo conversado.
Quando eu falo em interceptação telefônica ativa, eu estou falando de uma das possibilidades dessa interceptação telefônica. E aí também não é admitida. Beleza? Coleta de provas em escritório de advocacia. Ainda que noturno, a depender das circunstâncias, poderá. Não é a regra, mas a depender das circunstâncias, sim, aqui poderá. Beleza? Princípio da presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Foi o que a gente viu também no bloco passado, e aqui a gente chega no próprio artigo, ó. Ninguém será considerado culpado. Então, se ninguém é culpado, presume-se inocência até o trânsito em julgado. Igor, o que é trânsito em julgado? Não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso. Beleza? De sentença penal condenatória. Qual o entendimento atual do STF? Foi o que eu falei no bloco passado. Em 2019, houve a terceira mudança de entendimento. Então, nessa quarta posição dele, o STF, em 2009, disse: tem que transitar em julgado. Aí você fala assim, Igor, mas não é o que está escrito aí? Mas o STF tinha um outro entendimento. Ele entendia que ninguém seria considerado culpado e ele falava, mas após a condenação de segunda instância, ou seja, o cara entrou na justiça ordinária, foi para a justiça recursal ali, para a segunda instância, um TJ da vida, um TRF da vida, subiu, foi para uma outra avaliação, a segunda condenação ensejaria desde já os efeitos penais. Ele poderia ser preso desde então. Beleza? Antes de 2019. Só que aí depois de 2019 veio o entendimento que permanece aqui, que configura até a presente data, que é exatamente tem que ter o trânsito julgado. O STF entendeu que caso queira ter a prisão após condenação em segunda instância, deveria haver um movimento para a mudança, para a reforma do texto constitucional e assim fosse acrescentado. Mas o nosso Poder Legislativo não entende que é necessário para agora, né? Imagina aí eles criarem a lei que de repente pode ser aplicado para eles mesmos. Vamos lá. Então, Igor, se ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado, então as prisões cautelares são inconstitucionais? Porque, veja, o cara vai preso preventivamente, cautelarmente. E agora, como é que funciona isso? A prisão temporária, a prisão preventiva, calma. Porque essas prisões temporárias, a preventiva, a temporária, bem como a própria prisão em flagrante, elas são prisões deixa eu fazer um C melhorzinho aqui. Cautelares. Então, o que enseja a prisão não é condenação, mas é o receio por uma interferência não desejada dentro de um determinado processo. Então, para que não seja ali afetado o desenrolar do processo, nós temos a prisão cautelar, que em nada fere o princípio da presunção de inocência, porque aqui a gente está tendo ali uma cautela para que não seja perdido todo um processo, beleza? Mas é para isso que as cautelares têm todo um rito e toda a exigência para determinadas circunstâncias. Qual é a regra do ônus da prova em relação à presunção de inocência? Ora, se presume-se, ficou bom, né? Se é presumida a inocência, presume-se a inocência, então, se nós temos essa presunção, quem tem que comprovar ou provar alguma coisa é quem está acusando. Então, em regra, o ônus da prova
em decorrência da presunção de inocência, é de quem está promovendo a acusação. Ele quem tem que provar que de fato aquilo aconteceu, beleza? Exatamente pela presunção de inocência. Direito à liberdade. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar, crime propriamente militar definidos em lei. Então, deixa eu ver se eu coloquei. Não. Qual que é a regra? A regra está em verde. Ninguém será preso. Exceção, se não, qual que são as exceções? Flagrante delito ou por ordem escrita, mandado de prisão. Certo? Salvo nos casos de transgressão militar, ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Salvo, o que é esse salvo aqui? É que não precisará ser flagrante nem ordem escrita fundamentada por autoridade judicial. Nos casos de transgressão militar, o seu comandante ele pode te prender. Não você, mas o militar ali fora da lei, né? Ou crime propriamente militar. Então, a transgressão militar ou o crime propriamente militar, ele não necessita de uma decisão judicial, pode haver essa prisão administrativa, bem como não precisa de flagrante delito também, nessas duas outras exceções. Beleza? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória. Prestem atenção. Com ou sem fiança. O cara vai ser colocado em liberdade com ou sem fiança. É igual, por exemplo, quando a gente viu, o crime é inafiançável. Então quer dizer que o cara não vai poder sair de lá? Vai poder sair. Ele só não pode sair mediante fiança. Mas ele pode sair por outros motivos. Ele conseguiu réu primário. Tem outras situações que, de repente, concedam a ele o benefício de ser colocado em liberdade, então ele será colocado. O que não pode é cobrar fiança para que ele seja colocado em liberdade. Beleza? Comunicação imediata ao juiz e à família. Então, quando houver a prisão, o preso ele tem o direito de haver a comunicação imediata, tanto ao juiz quanto à sua família. A comunicação tanto do local onde ele está, certo? Bem como de que ele foi preso. Aviso de Miranda, aquilo que a gente falou mais cedo no outro bloco. Você tem o direito de permanecer calado e tudo que você falar poderá e será usado contra você no tribunal. É você dar ciência ao preso de que ele tem direitos, inclusive o de permanecer em silêncio. Beleza? Lembrei o que eu ia perguntar. Ninguém será preso, salvo em flagrante delito ou ordem escrita. Perguntinha bem rápida para vocês aqui, Você quer ir nessa prova aqui? Lembre do professor, você quer na prova de vocês. Vem comigo, Eu posso prender com uma ordem escrita à noite? Pensa aí comigo, 2 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu tenho um mandado de prisão, 2 horas da manhã. Eu tenho um mandado de prisão, eu posso prender essa pessoa? Aí você, no calor da emoção, deve ter dito, ou se não disse, parabéns, mas vai dizer assim, não pode. A gente acabou de ver que à noite, com mandado, com ordem escrita, somente de manhã. Cuidado, porque inviolabilidade domiciliar é uma coisa, prisão, restrição de liberdade é outra. O que não pode é a autoridade policial adentrar de noite na residência da pessoa para prendê-la. É por isso que vocês veem a Polícia Federal, tudo ali, a Polícia Civil, a Polícia Federal, toda ali, paradinha, deu 5 horas da manhã, né? Que agora tem a lei vai dizer 5 horas da manhã, polícia, e prende. Aí vai lá, então, tá vendo, Igor? Eu tenho razão. Não, é porque o cara estava dentro da casa. Porque se esse mesmo cara, ele tá dando uma volta, um rolê aleatório na rua, e a polícia esbarra com ele, a gente ia para tua casa às 5 horas da manhã, mas você está aqui na rua 2 horas da manhã, venha, prende ele. A prisão pode ser efetuada de noite, independente de qualquer coisa. O que não pode é você adentrar de noite a casa com mandado judicial para prender a pessoa, beleza? Não pelo fato de não poder prender, mas pelo fato da inviolabilidade domiciliar. Não confunda essas duas coisas.
Relaxamento imediato de prisão ilegal. A prisão foi ilegal. Foi tomada ciência disso, a autoridade policial deve relaxar, esse é o termo técnico, relaxar de imediato, imediatamente, aquela prisão. Prisão civil por dívida, vem a nossa súmula vinculante 25. O texto constitucional diz que não haverá prisão administrativa, salvo em caso de pensão alimentícia ou no caso do depositário infiel. Igor, o que é depositário infiel? Depositário infiel. É um depositário que trai a esposa dele? Não, infiel. É um depositário. O que é depositário? Deram a ele a incumbência de guardar, de tomar conta de um determinado objeto. Imagina que, de repente, dentro de um litígio lá, tem um carro, e esse carro precisa de manutenção. Ao invés dele ficar empoeirado lá, é dado esse carro a uma pessoa, a um depositário, para que ele guarde aquele carro, faça as manutenções necessárias, beleza? Só que ele vai lá, e esse depositário infiel vende o carro, some com o carro, some. Ele vai estar cometendo um ilícito aqui administrativo, e ele poderia ser preso administrativamente por ser um depositário infiel. Porém, a gente tem, o Brasil ele é signatário do acordo, fugiu o nome agora aqui do acordo, do Pacto de São José da Costa Rica, me fugiu o nome do acordo, acordo interamericano, algo do tipo, agora me fugiu aqui o nome, perdão. Mas a gente está falando aqui agora fugiu até o outro nome. O Pacto de São José da Costa Rica. Vamos lá. O Pacto de São José da Costa Rica, ele prevê que não haverá prisão civil por dívida. E aí ele fala, salvo o da pensão, da prisão por alimentos. Então, só haverá prisão administrativa, prisão civil por dívida no caso de alimentos. Então, ele veda. Então, a gente tem aqui a vedação. Só que o nosso Pacto de São José da Costa Rica, ele não tem status constitucional, porque ele é antes da emenda 45. Então, como ele é antes da emenda 45, ele não alcançou o status de emenda constitucional. Então, ele é uma norma supra-legal ou infraconstitucional. Então, mas aí, e por que não é aplicado? Porque, embora tenha a previsão na Constituição, a gente tem um outro abaixo que impede a sua aplicação. Então, ele impede a lei de regulamentar isso daí. Então, acabou depois, para que não haja mais esse problema, o STF editou a súmula vinculante 25, em que fala, agora sim, por A mais B, que é inconstitucional, a prisão por dívida do depositário infiel. É o texto da súmula vinculante 25, beleza? Gratuidade e cidadania. São gratuitos para os reconhecidamente pobres. Então, não basta ser pobre, você tem que ser reconhecido como pobre na forma da lei. O registro civil e nascimento. Então, veja, quando a gente fala gratuidade e cidadania, é que os atos que são necessários para a prática e o desenvolvimento da cidadania, eles deverão gozar de gratuidade. Porque imagina, se eu preciso de um RG para vários atos da minha vida civil, se eu não tiver acesso a esse RG, eu vou ter uma limitação, uma restrição no usufruto dos meus direitos. Então, se eu tenho essa restrição, tem que ser dada essa gratuidade para que todos gozem dos seus direitos básicos civis, ali de primeira geração ou até de segunda geração, beleza? O registro civil de nascimento, a certidão de óbito, são gratuitos também os habeas corpus e o habeas data, certo? E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Quando ele fala aí na forma da lei, a lei pode ampliar. Então, se a lei pode ampliar, a gente está diante de um rol deixa eu colocar aqui em cima. Rol exemplificativo.
Beleza? Então é só lembrar, ó, HC e HD são gratuitos. A gente vai ver depois na frente o MS, bem como o mandado de junção, não. Mas a gente tem a ação popular, ela também é gratuita, salvo má-fé. Então, se for demonstrado má-fé nessa ação popular, aí a pessoa vai ter que arcar com os custos dela. Mas se não tiver má-fé, ela é gratuita também, beleza? Direitos à proteção de dados. Aqui a gente teve uma modificação recente na nossa Constituição. Foi acrescentado ali o inciso 79, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive, cuidado que ele pode querer mudar essa palavrinha para colocar uma palavra restritiva, inclusive nos meios digitais. Não é somente, não é salvo, certo? Não é exceto nos meios digitais, não, é inclusive nos meios digitais também, beleza? Força normativa e rol exemplificativo. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Cuidado que aqui a gente não pode confundir essa aplicação imediata com a divisão e com a divisão da aplicabilidade das normas do professor José Afonso da Silva. Aqui, na verdade, a gente tem essa aplicação imediata, tem mais a ver com a teoria do teórico Conrad Hess, que ele vai falar da força normativa das normas constitucionais. Ele fala que a Constituição, ela tem uma força dentro dela mesma, sem necessitar de ser complementada para que ela seja aplicada. Então, os direitos fundamentais, eles possuem essa aplicação imediata, e aqui é o que traz o parágrafo 1º do artigo 5º, exatamente com essa força normativa da nossa Constituição. Quando a gente fala no parágrafo 2º aqui, ó, que os direitos e garantias expressos não excluem outros, eu estou falando exatamente desse rol exemplificativo. Rol exemplificativo também é sinônimo de rol números apertos. Ou seja, apertos, de exemplificativo. Se eu tivesse números clausos de enclausurado, fechado, era um rol fechado que não admitiria ser mudado, ser acrescentado. Não exclui outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado, ou dos tratados, olha aqui, ou dos tratados internacionais. E agora, quando a gente fala em tratados internacionais, vai chegar no ponto-chave da nossa preparação de reta final. Ó, força normativa dos tratados internacionais. Ei, se você está dormindo, deixa eu trazer você para cá. Se você dormiu, se você foi pegar uma água, se você está no banheiro ouvindo o professor no celular, pare o que você esteja fazendo agora. Pare, porque essa questão vai estar na sua prova. Não é evidência, o professor nem acredita nisso. Não é evidência, mas é uma análise muito boa do seu edital. Olha o que acontece. O seu edital, ele traz assim, ó, teorias, ele vai trazer direitos fundamentais, ponto. Aí ele vai dizer direitos individuais e coletivos, ponto. Emenda à Constituição. Pessoal, pensa comigo. Direitos e garantias individuais está dentro de direitos fundamentais. Então, se ele pediu direitos fundamentais, ele não está pedindo o título 2 da Constituição. Ao meu ver, ele não pede o título 2 da Constituição. Só um momentinho. Só estava bebendo uma água aqui. Ele não está pedindo o título 2 inteiro, ao meu ver, na minha análise de edital, beleza? Porque ele coloca direito fundamental. Se ele quisesse o título 2, ele tinha colocado dos direitos e garantias fundamentais, para começar. Quando ele especifica direitos e garantias individuais, ele estaria sendo redundante sem precisar. Show? Então, de direitos fundamentais, eu acho que ele está pedindo que vocês estudem esse aspecto teórico que a gente viu no início lá do bloco 1. Quando ele bota no edital de vocês
explícito emenda a Constituição, é porque ele quer que vocês saibam de uma coisa. 2 turnos nas 2 casas, com votação de 3/5 em cada uma delas. 2 turnos em cada casa, em cada uma das casas, nas 2 casas, 3/5 de votação em cada uma delas. Esse é o quórum, são as regras para a aprovação de uma emenda constitucional. Igor, mas o que isso tem a ver com tratados internacionais? É porque alguns tratados, depois da emenda constitucional 45, eles podem ter status de emenda constitucional. E é o que nós vamos ver aqui agora, beleza? Ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, veja, não é qualquer tratado internacional. Porque se for um tratado, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó, atos normativos, aqui, ó, atos normativos secundários. Só para a gente já ir localizando. Aqui, atos normativos primários. Aqui, eu vou ter atos infraconstitucionais. Ou ficou feio aqui. Ou legais. E aqui eu vou ter as normas constitucionais. Ó, vem comigo. Ô, caramba. Aqui. Vem comigo. Quando eu falo em tratados internacionais, você vai falar sobre direitos humanos. Se ele não versar sobre direitos humanos, ele vai ser colocado bem aqui, ó. Ele vai ser colocado bem aqui. Tratados internacionais. Aqui, pessoal, nos atos normativos primários, eu vou ter as leis ordinárias, as leis delegadas, as leis complementares, os decretos legislativos, as resoluções do Poder Legislativo, dentre outros. Então, tudo aquilo que tem status de lei vai estar aqui. Os atos normativos secundários são aqueles atos complementares aos atos normativos primários. Quando eu tenho, por exemplo, a lei dizendo que vender substância entorpecente é crime, tem que ter uma norma secundária para me explicar o que é a substância entorpecente. É um ato vinculado ali ao primeiro. Então, a gente vai ter aqui, ó, nesse caso, por exemplo, um decreto regulamentar. Exatamente para regulamentar a lei, dentre outros. Não é o nosso foco aqui, mas o meu foco é aqui, ó. O tratado internacional, ele vai ser um ato normativo primário. Porém, se versar sobre direitos humanos, versou sobre direitos humanos, agora o negócio muda. Aí eu vou te perguntar, se forem aprovados em cada casa do Congresso, ou seja, nas 2, quais são as casas do Congresso, pessoal? Câmara dos Deputados e Senado Federal. 2 turnos, 2 turnos em cada. 2 turnos no Congresso, perdão, 2 turnos na Câmara dos Deputados, são 2 turnos no Senado Federal. E a aprovação em cada um deles por 3/5. Se passar por esse rito, que é o rito da emenda constitucional, ele vai ter status de emenda constitucional. Então aqui, ó, estará o nosso tratado internacional que versa sobre direitos humanos, que passou pelo rito das emendas. Porém, o meu tratado internacional de direitos humanos que não passou pelo rito, ele terá caráter
ele vai ter status de infraconstitucional, porque infra é abaixo, infraconstitucional, abaixo da Constituição, ou supralegal, acima, supra é acima, acima dos atos normativos primários das leis normais, beleza? Então, Tratado Internacional de Direitos Humanos passou pelo rito, status de emenda constitucional no topo da pirâmide de Kelsen. Tratado Internacional versa sobre direitos humanos, mas não passou pelo rito, seja porque, mesmo depois da emenda, não passou, ou aqueles anteriores à emenda, como a gente acabou de ver, o Pacto de São José da Costa Rica, eu vou ter aqui uma norma infraconstitucional ou supralegal. E aqui, se for só tratados internacionais, eu tenho ato normativo primário, ele vai ter força de lei, beleza? Olha que interessante, pessoal, só para curiosidade de vocês aí, de repente vai que cai. Se eu tiver um ato normativo secundário sendo confrontado com um ato normativo primário, ou seja, o ato, por exemplo, ele extrapolou os limites legais. Aqui eu estou falando em controle de legalidade, porque a minha norma parâmetro, ou seja, veja comigo, o meu ato normativo secundário está sendo comparado. Comparado a quê? É uma lei. Então, eu estou fazendo aqui, eu estou usando aqui, fazendo um controle de legalidade. Veja, agora se meu ato normativo primário, ele está sendo aqui, confrontado com a Constituição, eu estou fazendo o controle de constitucionalidade. Beleza? Controle de constitucionalidade. Porque o meu ato, ele está sendo comparado, a norma paradigma é a Constituição Federal. Agora, isso aqui que pouca gente sabe, se o meu ato normativo primário, ele está sendo confrontado, vou até mudar de cor aqui, ele está sendo confrontado com um tratado internacional de direitos humanos, por exemplo, igual é o Pacto de São José da Costa Rica, se uma lei, imagina aí, não tem aquela súmula vinculante 25, se uma lei, ela diz que pode prender civilmente por dívida de depositário infiel. Opa, está podendo prender, a lei está me dizendo, é uma lei, é um ato normativo primário bem aqui, só que pela Constituição ela está valendo. Mas pelo ato infraconstitucional ela não está valendo. Então, haveria um controle de convencionalidade, porque são tratados ou convenções internacionais. Nós temos, portanto, um controle de convencionalidade. Eu acho que não vai cair isso na sua prova, mas se cair, você já está vacinado contra isso, beleza? Garantias fundamentais. O que são remédios constitucionais? Pessoal, pensa comigo. Eu tenho direitos e garantias. Igor, qual que é a diferença? Direitos e garantias. Opa, eu tenho direito de exercer alguma coisa. Mas se só me disserem que eu tenho direito e eu não conseguir exercer, não adianta de nada. Então eu tenho que ter garantias de que eu vou conseguir exercer o meu direito. Então as garantias são mecanismos que vão assegurar o exercício pleno dos meus direitos. Show de bola? E aí, as garantias, elas são denominadas remédios constitucionais. Por quê? Porque o remédio, ele combate alguma coisa que te faz mal dentro do teu corpo. Então, se eu tenho direitos que não estão podendo ser usufruídos por conta de uma determinada situação, eu vou ter uma garantia, um remédio para expurgar aquilo que está impedindo que eu exerça os meus direitos. São os remédios constitucionais. Nós temos habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública. E aí, o que eu chamo a atenção? Esses remédios são as garantias. Cada garantia, ela vai defender um determinado direito. Quando eu falo em habeas corpus, eu falo do direito de ir, vir e permanecer. Quando eu falo em habeas data, eu estou falando no direito de acesso à informação.
Quando eu falo em mandado de segurança, aqui eu tenho residual para garantir direito líquido e certo. Ou seja, é aquele direito que não precisa de provas, porque ele já tem todo um arcabouço comprobatório ali, probatório, documental. Ele vai ser comprovado somente por provas documentais. Ele não cabe nele dilação probatória. A gente vai já ver isso mais à frente. Então, se não cabe habeas corpus, não cabe habeas data, aí eu posso tentar pensar em entrar com um mandado de segurança. Mandado de injunção. Aqui, ele combate a omissão legislativa. Opa, o Poder Legislativo deveria editar uma norma e não edita, e essa não edição está impedindo que eu exerça um direito. A ação popular, cuidado, para não confundirem ela. Porque quando a gente fala em ação popular, eu tenho aqui um ato lesivo ao interesse público. E esse ato lesivo ao interesse público também, tanto para a ação popular quanto para a ação civil. Esse é o direito que ele está resguardando, certo? O direito da incolumidade aqui do interesse público. Porém, a ação popular, ela vai ser impetrada por um cidadão e a ação civil pública por pessoas ali pré-determinadas. Show de bola? Então vamos avançar, ver um por um agora. Habeas corpus. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer, então aqui é o repressivo, HC repressivo, ou se achar ameaçado de sofrer, ou seja, HC preventivo, ou sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. A gente acabou de ver ainda há pouco que a prisão ela não pode, a não ser em determinadas situações. Se for fora daquela situação, a privação, a restrição, ela está sendo ilegal ou abusiva. Aí sim vai caber o habeas corpus, beleza? Habeas data. Aqui, conceder-se habeas data para assegurar conhecimento de informação, mas tem que ser um conhecimento relativo, uma informação relativa à própria pessoa que está pedindo. É o impetrante, é quem impetra, é quem pede. Constantes de registro ou bancos de dados de entidades governamentais de caráter público. Veja, pode ser uma entidade privada, se ela for uma atividade privada que esteja exercendo uma atividade pública em nome do serviço público, também caberá habeas data, beleza? Ou para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então veja, eu tenho dado lá, eu sei qual é o meu dado, mas aquele dado está errado. Eu quero retificar aquele meu dado. E a lei do habeas data, ele ainda dá mais uma possibilidade de acrescentar. Não, está tudo certo, mas eu quero acrescentar alguma coisa. Explicar, de repente, alguma coisa. Certo? Aqui, é para retificar. Está errado. E a Constituição traz só os dois. Mas a própria lei do habeas data traz mais um, que ele fala de acrescentar, de você adicionar uma informação àquele banco de dados público, beleza? Mandado de segurança é o que a gente falou, ele é residual, porque ele sobra. Por quê? Mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparado, nem por habeas corpus, nem por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso for a autoridade pública. Ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, ou é poder público ou está agindo em nome da administração pública. Mandado de segurança coletivo. Aqui eu tenho também a busca por direito líquido e certo, mas agora não mais de um indivíduo, mas sim de uma coletividade. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por quem que pode impetrar? Partido político, mas precisa ter representação onde? No Congresso Nacional. Bem como organização sindicato, o sindicato, entidades de classe também, como associação, legalmente constituída, aqui entidade de classe, por exemplo, a Associação Brasileira, deixa eu ver aqui, Conselho Federal de Medicina, o CFM, pode ingressar, uma associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, essa associação,
ela tem que estar legalmente constituída há pelo menos um ano. Beleza? Há pelo menos um ano. Certo? Aí tem que ser em defesa dos interesses de seus, membros ou associados. Certo? Ela pode impetrar, mas tem que ser em defesa dos seus associados ali. A ação popular, cuidado para não confundir, e aí agora a gente explica, é diferente de iniciativa popular. Igor, qual que é a diferença? Iniciativa popular. Igor, fala para mim a diferença. Sim, iniciativa popular, eu estou falando no processo de deflagração, ali do ato de deflagração do processo legislativo. Na criação de uma lei, alguém precisa dar o estopim, o estopim inicial. Então, quando eu falo em iniciativa popular, é quando esse estopim é dado pela própria população e tem as regras lá da iniciativa popular. Na ação popular, veja, aqui eu estou falando de processo legislativo. Aqui eu estou falando de processo judicial. A ação popular nada mais é do que uma ação, só que é uma ação garantida a quem, parte legítima, qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Ou seja, tem que ter uma pré-qualificação como cidadão. Tanto é que na ação popular, a obrigatoriedade do título de eleitor. Ainda bem que é do título de eleitor, que se fosse do título mundial, os palmeirenses não poderiam ingressar com a ação popular. Brincadeiras à parte, tem que ter o título de eleitor comprovado lá na petição inicial da ação popular. É pré-requisito. Por quê? Porque é uma ação que é dada ali para que seja utilizada, usufruída, por quem detém a qualidade de cidadão. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico, salvo, ficando o autor isento, salvo má-fé. Então, a ação popular ela é gratuita. Ela só deixará de ser gratuita se quem ingressou com a ação estiver agindo com má-fé. Beleza? Qual a diferença entre ação popular e ação civil pública? Aqui, a ação popular, ela tem por titular, o titular dessa ação é qualquer cidadão. Agora, quando eu falo em ação civil pública, ela vai proteger os mesmos bens aqui que a gente acabou de ler. Porém, ela tem legitimados diferenciados. Ela tem legitimados diferenciados. São os mesmos legitimados lá, o partido político, as associações, e aqui entra também o MP, Ministério Público e a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública também. Então, são os mesmos legitimados que nós vimos lá no mandado de segurança coletivo, mais o MP e a ADP, beleza? Emendas à Constituição. Lembra que eu falei para vocês que tem um tópico específico de emendas à Constituição, bem específico, de todo o processo legislativo. Eles só queriam emendas à Constituição para amarrar na prova de vocês a questão que ele vai cobrar para que vocês não recorram e se recorrerem não ganhem. Então não vacila, porque a gente vai pegar aqui o principal de emendas à Constituição para a gente finalizar. O processo legislativo compreende a elaboração de é o primeiro, emendas à nossa Constituição. Aqui eu tenho o poder derivado, o poder derivado reformador.
Quando eu tenho o poder originário, ele vai dar origem à Constituição. O poder derivado, reformador, ele tem o poder ali, o condão de reformar, de mudar o texto constitucional originário. A manifestação do poder constituinte, aqui ó, eu tinha até colocado aqui, nem precisa escrever, né? Poder constituinte derivado reformador. Ó, a aprovação mediante quórum qualificado. Igor, qual que é o quórum? O que é quórum qualificado? Você tem o quórum simples, vem aqui comigo. Você tem um quórum simples, ou seja, é metade de todos os membros, é o quórum simples. A maioria absoluta é você ter a maioria daqueles que... de todos. Deixa eu anotar aqui para vocês, fica melhor para vocês entenderem. Ó, maioria ou maioria simples é metade dos presentes, de quem está lá. Geralmente é assim, é a maioria absoluta para abrir a votação e geralmente a maioria simples para votar. Então, se eu tenho 40, precisam estar presentes para ter votação 21, que é o primeiro número inteiro superior à metade. A metade é 20, o primeiro número inteiro superior à metade é 21. Estando presente 21, para eu aprovar uma lei ordinária, basta ter maioria simples, ou seja, a metade de 21 é o primeiro número inteiro superior à metade de 21. Metade de 21 vai dar 10,5. 10,5, qual é o primeiro número inteiro superior? 11. Então, para eu aprovar por maioria simples, bastaria 11 nesse caso. Porém, maioria absoluta, eu tenho aqui metade do todo. Todos. Então, se eu tenho 40, só vai aprovar se tiver os 21. Ah, Igor, e se só tiver 21? Todos os 21 presentes têm que votar, se for pedido maioria absoluta. E o quórum qualificado é quando a gente não mede por metade. Ou eu tenho 2/3 ou 3/5, por exemplo. Nesse caso, são 3/5 dos membros. Ali da Casa Legislativa, beleza? Isso aqui vai dar, ó. Ah, e se ele perguntar quantos por cento? Isso aqui dá 60%. Beleza? 60% aqui, no caso, acima de 60%, né? Tem que passar, beleza? A promulgação não é feita pelo presidente da República. Dentro do processo legislativo, a gente tem a iniciativa, a fase de discussão, várias fases. E aí você chega, por exemplo, dentro do Poder Legislativo, eles fazem essa discussão ali, fazem toda a votação e tudo mais. Quando o texto está pronto, eles mandam para o presidente da República, quem vai olhar, ele vai dar a sanção ou veto. Se ele sancionar, ele vai agora promulgar. Quando ele manda promulgar para depois publicar, ó, ele promulgou e ele mandou publicar. Porém, quando eu falo em emenda constitucional, você tem de fora o presidente. A única fase que pode participar é na iniciativa, porque ele pode ir lá e propor uma emenda à Constituição. Propor, saiu dali, tudo agora é com o Congresso Nacional, quando a gente fala na esfera federal. Então, a promulgação não é feita pelo presidente, é feita pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Cuidado, porque ele pode querer te dizer que é pela mesa do Congresso. Aí você vai dizer, opa, a mesa do Congresso, realmente o Congresso agrega tanto Câmara quanto Senado? Não, porque Câmara dos Deputados é uma pessoa, é um órgão, é um ente jurídico, você tem Senado Federal uma outra e o Congresso Nacional é uma terceira pessoa. Certo? Nós temos três personalidades jurídicas diferentes, 3 órgãos diferentes do Poder Legislativo. Não é a mesma coisa. A mesa do Congresso, ela é composta por membros da Câmara e do Senado. Mas a mesa do Congresso é diferente da mesa da Câmara, que é diferente da mesa do Senado. Não confundam. Então, são as mesas da Câmara e do Senado quem vão fazer a promulgação. Não é a mesa do Congresso, muito menos o presidente da República. Ó, apresenta limitações. Quais limitações são essas? As emendas à Constituição. Deixa eu ver. Aqui. Quais limitações são essas? Quais limitações ao poder de emendar? Nós temos, de novo, aqui,
Misturou tudo, né? Misturou tudo aqui os meus slides. Mas quais limitações são essas, Igor? Nós temos limitações circunstanciais. Deixa eu colocar aqui para vocês. Limitações circunstanciais. Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, estado de defesa, estado de sítio, certo? Ou intervenção federal, são os três exemplos mais clássicos, ou seja, circunstâncias vão impedir que eu emende a Constituição. Vocês terão também a presença de limitações formais. Igor, o que seriam essas limitações formais? A gente acabou de ver o quórum qualificado, a necessidade de passar por duas casas. Aqui não tem a prevalência da casa iniciadora. Igor, o que é isso? No processo legislativo normal, você tem uma lei ordinária, por exemplo, se ela ingressa pela Câmara dos Deputados, se ela for para o Senado e tiver mudanças, ela volta para a Câmara. Mas se ela voltar para a Câmara e tiver mudanças, ela não volta mais pelo Senado. Nas emendas à Constituição, não. Olha para mim. Nas emendas à Constituição, não. Há a necessidade de que o mesmo texto, seja aprovado nas duas casas, nos dois turnos ipsilitris. Se tiver mudança na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Mudou lá, volta para a Câmara. Mudou aqui, vai para o Senado. Mudou lá, volta. Fica nesse ping-pong quantas vezes for necessário, desde que o mesmo texto seja aprovado 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, por 3/5, entendeu? Beleza? Então, ó, formais e também temporais, ó. Temporais. E limitações materiais. Aqui, as temporais, a gente não tem exemplo agora. Mas já existiram constituições, por exemplo, que num determinado período, nos próximos 5 anos, não poderá ter modificação. Aí vai entrar e tudo mais. Hoje nós não temos mais essa daqui. Nós temos a circunstancial, nós temos a formal e nós temos a material. Material, estou falando de matéria. São as nossas cláusulas pétreas. Igor, quais são as cláusulas pétreas? Forma, você vai ter aqui, ó, forma federativa, então não há o direito de secessão. O Rio Grande do Sul quer ser independente. Opa, ele poderá aqui, ó, ele está tentando mudar uma cláusula pétrea. Inclusive, ali você tem até princípios sensíveis que podem ensejar a intervenção federal lá no Estado que deseja ali se desgarrar do Brasil, beleza? Forma federativa. Opa. Então, você tem a forma federativa, direitos individuais e coletivos. Igor, é só individuais? É só o artigo 5º? Não. Existem outros artigos no decorrer também da Constituição que também aqui entrarão como direitos individuais, beleza? Voto direto, secreto. Não, aqui, ó, deixa eu colocar aqui direitinho. Voto direto, secreto, voto direto, secreto. Tem mais duas características aqui. Agora está fugindo a mente aqui do professor. Voto direto, secreto, periódico, voto direto, secreto. Tem mais um aqui que agora não tá vindo na mente do professor. Daqui a pouco eu vou lembrar. Voto direto, secreto, periódico.
E separação dos... universal, pessoal. Universal. Pronto. Perdoem a mente. O HD do professor já está meio quente hoje aqui. É o voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes. Pronto. Aí você tem forma federativa, direitos individuais e coletivos, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação. Essas são as cláusulas pétreas previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º. Perdoem, eu pensei que tinha montado o slide e acabou que eu não montei. O que significa poder constituinte reformador, exatamente o que a gente acabou de ver, é o poder constituinte que pode ter o condão de modificar o poder originário, mudar a Constituição, dar a ela uma nova roupagem. É extremamente necessário, porque se não houvesse esse poder constituinte reformador, a gente poderia ter um efeito de fossilização na nossa Constituição. Ou seja, ela não acompanharia os anseios sociais presentes, beleza? Quem que pode propor a PEC? Quem pode propor emenda à Constituição? E aí nós temos três legitimados. Quais são? 1/3. Opa, 1/3. Cuidado para não confundir. Porque se ele coloca aqui, para propor tem que ter 2/3. Pensa comigo, 2/3. Ou seja, se eu pegar 100 e dividir por 3 e pegar 2, isso daqui vai dar 66,66%. Agora, se eu falo em 3/5, a gente já viu que é 60%. Opa, como que para propor tem que ser mais gente do que para aprovar? Não tem lógica. Então, não é 2/3, é 1/3 para propor. 1/3 para propor, no mínimo, dos membros de onde? Da Câmara ou do Senado. Veja que é ou. Pode ser só deputados, pode ser só senadores ou pode ter uma mescla, beleza? O presidente da República, que a gente viu que é a única fase que ele vai poder participar da emenda à Constituição, de resto não mais, e de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando cada uma delas pela maioria relativa. Maioria relativa também é a maioria simples, beleza? Então, mais da metade das assembleias legislativas, mais da metade, se elas se manifestarem por maioria simples, podem propor uma emenda à Constituição. Beleza? São só esses três aqui. Limitações ao poder de emendar a Constituição. Aí, agora que apareceu. Tem mais 4 minutos, vamos lá. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Limitação formal, quórum qualificado, não prevalência da casa iniciadora, ausência de prazo, promulgação pela mesa. Opa, faltou isso aqui para falar para vocês, irrepetibilidade absoluta. O que é essa irrepetibilidade absoluta, Igor? Se uma emenda constitucional for rejeitada dentro de uma sessão legislativa, que inicia ali no começo do ano, vai até o fim do ano ali, né? Você pega do início, aí tem as datas na Constituição, você vai pegar do início basicamente do ano ali até o dia 22 de dezembro, você vai pegar aqui fevereiro. Então, você tem 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Essa é uma sessão legislativa. Se ela for aqui dentro dessa sessão legislativa ordinária, ela for, por exemplo, rejeitada, não se pode propor uma nova emenda à Constituição dentro da mesma sessão e não tem nenhuma exceção. Se a gente vê, por exemplo, o ato a medida provisória, você vai ver, por exemplo, também algo nesse mesmo sentido aqui. Então, mas para a Constituição, para a emenda à Constituição, é irrepetibilidade absoluta, beleza? Material é porque a gente tem as cláusulas pétreas, forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, voto secreto, direto, universal e periódico, o professor lembrou, separação dos poderes, beleza? E implícita, vedação ao procedimento... isso aqui é importantíssimo, ainda bem que apareceu o slide. Vedação ao procedimento de dupla revisão. Eu não posso burlar o sistema. Se eu tenho uma lei que me impede, eu vou lá, tiro essa lei para poder fazer o que eu quero. Não pode. Seria uma dupla revisão para burlar
o que a Constituição ali está proibindo, beleza? Temporal, imutabilidade em certo período, a gente não tem agora. Aqui, ó, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado, com seu respectivo número de ordem. A matéria constante, emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, certo? E aqui, administração pública, e a gente vai encerrar por aqui. Eu encerro hoje aqui esse bloco com vocês, para a gente retomar a administração pública no próximo bloco. Eu agradeço, se você está nos vendo aqui ao vivo, né, na transmissão do YouTube, obrigado por estar nos dando esse momento precioso do seu dia para aprender um pouco mais. Eu espero que seja proveitoso. E se você está vendo pela plataforma, parabéns e obrigado por ter nos dado esse voto de confiança, beleza? Professor Igor Muniz, eu me despeço de vocês. Sigam-nos lá nas redes sociais e até a próxima, pessoal. Vamos nessa, força e honra.